Boa tarde a todos, boa tarde, convidados. É um prazer recebê-los aqui em mais um evento da LAASC, né? A Liga Acadêmica de Atenção à Saúde Coletiva. E dessa vez não só, mas uma parceria muito forte, muito legal com a LACAP também. Então é um prazer recebê-los todos. Para dar início ao nosso evento, eu convido a professora doutora Thais Vernalha, que vai dizer algumas palavras representando a nossa direção, né, como vice-diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Obrigada, Vinícius. Eu gostaria de dar boa tarde a todos. Eu sou Thais Vernalha, estou nesse momento como vice-diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e em nome da escola gostaria de dar as boas-vindas a todos. Dando prosseguimento ao nosso movimento de inclusão social, gostaria de, nesse momento, fazer a minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, estou com os meus cabelos presos, com fones de ouvido, uma blusa de gola alta cinza, carioca, senti um friozinho, já põe uma blusa de gola alta, eu, como boa carioca, estou assim. E tenho ao fundo da minha sala, o local onde habitualmente faço minhas videoconferências, um mapa. Com muita alegria e orgulho, a gente parabeniza, né, as ligas acadêmicas por essa mesa satélite, enfermagem no manejo das síndromes respiratórias agudas, em especial no contexto que vivemos, de atual pandemia relacionada ao novo coronavírus. Esse tema é absolutamente oportuno, né? A gente tem feito um movimento cada vez maior de minimizar os impactos que essa pandemia tem nos gerado, relacionados à saúde e economia. A disseminação do conhecimento nesse contexto é fundamental. As ligas acadêmicas têm, com muito orgulho, a gente fala disso na direção, tem nos abrilhantado neste congresso com temas tão oportunos. Nós ficamos muito felizes e é importante deixarmos registrados aqui quão profícuo tem sido todo o movimento das nossas queridas ligas acadêmicas na nossa universidade. Obrigada, LACAP. Gostaria de cumprimentar a Liga na figura dos discentes João Pedro e Júlia Monteiro, a LAASC nas figuras dos discentes Vinícius e Matheus, parabenizá-los e cumprimentar também as professoras orientadoras das ligas acadêmicas que, junto com esses discentes, têm feito um trabalho tão brilhante. Professora Andressa, professora Mariane, meus parabéns. Um excelente evento para vocês. Pedir licença também para fazer a minha autodescrição. Eu tenho a pele clara também, né, branco, barba um pouco longa, que logo ela vai embora, coitadinha dela, que eu vou ter que tirar. O cabelo tá liso, mas as pontas um pouco cacheada. Estou com uma blusa, né, uma camiseta de gola. Sua cor é cinza, grafite escura, e essa camisa ela é da Liga, né, da LAASC, e ela tem o logo da Liga no peito. Também uso um óculos azul. E o meu fundo, que é normalmente onde eu faço as minhas apresentações, ele é todo branco. Então, dando prosseguimento, gostaria de apresentar também a professora doutora Andressa Nuciarone. Ela, além de nossa ilustre palestrante, também está como representante da LACAP na figura de coordenadora, né? Então, agora a palavra é com ela. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, gostaria de agradecer esse convite da LAASC em parceria com a LACAP, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para trazer um pouquinho para vocês e a gente dividir, fazer algumas reflexões sobre o manejo da síndrome respiratória aguda na atenção primária. Fazendo minha audiodescrição, então, eu sou branca, tenho cabelo na cor castanho escura,
cacheado, ele tem um comprimento até o ombro, mais ou menos, e eu tô com ele meio preso, meio solto hoje. Eu uso óculos, um óculos de armação marrom, tô com um brinco dourado, um batom pink e uma blusa roxa bem escura, e sentada no escritório da minha casa, que foi criado especialmente a partir do distanciamento social. Ao meu fundo tem uma parede que é salmão, meio tom de pêssego, clarinha, e aparece um pedaço de uma estante de livros aqui. E me alegra muito saber dessa parceria entre a LAASC e a LACAP para falar de um tema que é tão atual, importante e urgente, que tem representado mudanças no dia a dia das equipes de saúde. Então, agradeço pelo convite, espero que todos aproveitem esse momento. Queria agradecer também à professora Renata, a Flávia, a professora Mary, que não estão aqui, são as orientadoras das ligas, eu estou aqui como co-orientadora da LACAP e como convidada. Então, obrigada, Vinícius, pelo convite, João também pelo convite em nome da LACAP. Nosso próximo convidado ou convidada é a professora doutora Mary Ann. Por alguns motivos de força maior, ela não pôde estar presente. Ela tem uma agenda muito próxima da escola e, nesse momento, ela está resolvendo algumas pendências relacionadas ao estágio obrigatório. Então, por esse motivo, ela pede desculpas, né, fica triste também por não poder estar, mas a gente ainda manteve nossos 2 outros convidados, então vamos conseguir continuar com a programação sem nenhum dano, sem nenhum problema, porque os 3, além de pessoas que se conhecem, são muito amigos, então ficou tudo definido para que nada prejudicasse o nosso evento. E o nosso próximo convidado é o aluno de mestrado Lucas Fernandes, e vai falar algumas palavrinhas também. Olá, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite, primeiramente. Primeiro, me descrever, algo muito novo, né? Mas eu estou no meu quarto, num fundo branco, sou branco, cabelo curtinho, óculos preto, uma barba meio por fazer, e eu estou com a camisa cinza da Atlética, de alguns anos atrás, a época que eu era estudante da graduação. Queria agradecer o convite novamente, pensar que esses movimentos de troca de saberes são essenciais para a nossa formação como profissional, como já estando formado na troca dos momentos da pós-graduação, da graduação, e cá estamos para conversar um pouco sobre o tema. Por fim, mas não menos importante, eu já tinha dito o meu nome, mas hoje estou como representante da LAASC, né? Sou o presidente atual da gestão 2020, e junto comigo, representando a LAASC, também está o Matheus, ele é o vice-presidente, e a Júlia Monteiro, que é a vice-presidente da LACAP, também está presente. Vão estar aqui participando do nosso evento, conforme for definido. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à professora Thaís pela presença e pela representação da direção. A gente manda um abraço a todos os professores que estão assistindo esse evento, ou outros, né, professora Inês, professora Sônia, professora Cristiane. Então, nosso abraço a vocês.
se não estiver aqui ou em outras lives, a gente é muito grato por esse espaço que a escola nos proporciona e a gente tem tentado corresponder à altura. Espero que esse evento possa ser enriquecedor, não só para nós como alunos, mas para o Congresso Internacional, e também mais um evento que parabeniza, né, o fator principal, né, o objetivo principal, que é comemorar os 130 anos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que é a primeira escola do Brasil, e nós somos muito orgulhosos por fazer parte dela. Então, com vocês agora, os momentos que se seguem serão com a professora Andressa e com o Lucas. Antes, só alguns recadinhos. Vocês podem participar do chat no YouTube. Nós temos uma equipe que vai estar ali olhando os comentários, né, as perguntas, também né, outro comentário que vocês estiverem fazendo. Tudo que for dito ali vai ser passado para nós e a gente vai tentar responder da melhor forma. Outra coisa também, nós fizemos um check-in, né, para a programação, para o início, para a abertura, e terá um check-out. Então, fiquem atentos e participem, né, não somente nesses 2 momentos, mas em toda a programação, porque vocês são muito importantes para que a gente continue, né, fazendo esses eventos e que ele cresça. Muito obrigado. Bom, gente, então eu vou começar. Já agradeci pelo convite, e aí eu preparei uma apresentação aqui para vocês. Vou apresentar minha tela para que nós possamos, para que vocês possam acompanhar à medida que eu for falando. Vocês veem minha tela? Será que alguém pode só me dar um retorno pelo áudio? Sim, eu vejo sua apresentação. Obrigada. Bom, então, o título da mesa hoje é Enfermagem no Manejo das Síndromes Respiratórias Agudas. E aí eu preparei um material para a gente dialogar um pouco sobre as condições respiratórias crônicas e agudas e o manejo na atenção primária à saúde. Então, o tema das síndromes agudas respiratórias, ele está muito em evidência por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas a gente não pode esquecer que, junto com o manejo dessas síndromes respiratórias, a gente tem ainda todo o manejo de outras condições crônicas em geral, né, ou que exigem um acompanhamento, né, dos usuários dentro da atenção primária à saúde. Então, é um pouco dessa reflexão que eu pretendo trazer aqui hoje para essa mesa. Então, o planejamento está para falar sobre desafios da sobreposição, né, das condições crônicas e agudas na atenção primária, as síndromes respiratórias agudas e o novo coronavírus versus o novo, entre aspas, manejo da síndrome respiratória aguda na atenção primária à saúde. E aí eu usei novo manejo, entre aspas, porque sempre teve manejo de síndromes respiratórias agudas na atenção primária, mas a forma como isso está em evidência e a necessidade de reorganização desses serviços, pensando no atendimento à população durante a pandemia, teve que ser reorganizada. Então, eu coloquei o novo entre aspas, porque, de certa forma, é novo por conta da reorganização, mas não é tão novo assim, porque as síndromes respiratórias sempre estiveram presentes na realidade das equipes de saúde na atenção primária. Então, só para a gente relembrar, o que é a atenção primária à saúde, né? É o primeiro nível de atenção, então é aquele local por onde o usuário ele entra no sistema de saúde, ele acessa os outros pontos da rede de atenção por meio dessa articulação que a atenção primária tem com os demais níveis do cuidado e da atenção à saúde. Ela coordena o cuidado em saúde daquele usuário, daquela família,
porque a partir da atenção primária, todas as vinculações daquele usuário dentro da rede de atenção vão ser organizadas. Então, ela é uma ordenadora desse cuidado. E tem como referência a pessoa, a família e a comunidade, nem está escrito aqui, mas toda a comunidade com o olhar voltado para o território como um espaço vivo, que tem mudanças, que é dinâmico, que tem diferenças de acordo com a região, que tem necessidades de saúde específicas, então, portanto, a atenção primária ela deve atender a essas necessidades de saúde que são específicas para cada território. Ela tem o acolhimento como uma das ações que ela realiza, principalmente quando a gente fala em síndromes respiratórias agudas, o acolhimento é uma das atividades muito importantes dentro dessa temática, e o acesso, né? Então, o acolhimento como meio de acesso, mas também a atenção primária como organizadora e potencializadora do acesso à rede de atenção à saúde. Trabalha com respeito às diversidades étnico-raciais, culturais, sociais, religiosas e hábitos e culturas locais. Então, o trabalho das equipes, ele se adequa àquela realidade local, não só relacionando as necessidades de saúde, mas a todos os determinantes que se associam com a saúde ou com aquela população local. Atua de forma intersetorial, então, quando a gente fala de saúde, a gente nunca está falando só da saúde em si, mas a gente está falando sempre da articulação com a educação, com as escolas, com os centros de formação técnica locais, as universidades, com os serviços de assistência social, por exemplo, os serviços de atendimento e atenção a diferentes tipos de população, como, por exemplo, serviços que trabalham com a população privada de liberdade, serviços que atuam com populações específicas, como população indígena, serviços que atuam com relação à representação comunitária, então, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, associações de moradores, lideranças locais. Então, são todos parceiros que estão fora da saúde, mas têm uma articulação direta, pensando na promoção do cuidado à saúde. E dialoga diretamente com os princípios do SUS. Então, para a gente entrar no assunto, né, das síndromes respiratórias e o manejo dessas síndromes, junto com o atual contexto aí de manejo de toda uma carga, né, das doenças crônicas ou das condições crônicas ou acompanhamentos, como, por exemplo, a puericultura, o pré-natal, a gente precisa falar da transição epidemiológica. Então, no mundo, a transição epidemiológica vem acontecendo, né, é muito evidente hoje essa mudança com relação às características de acometimentos que a população vem sofrendo. Então, no Global Burden of Diseases, em 2018, desde 1990 a 2017, houve redução no mundo de 41% das doenças transmissíveis e desordens neonatais e aumento de 40% das doenças crônicas não transmissíveis, ainda tendo muita disparidade entre saúde e doença, né, condições de saúde e condições de doença, com relação a sexo e situações socioeconômicas. Quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente vê uma rápida transição epidemiológica, então um rápido padrão de mudança entre doenças transmissíveis e doenças crônicas, e também uma desigual transição. Se a gente parar para olhar as diferentes regiões do país, cada região tem vivenciado a transição epidemiológica de uma maneira diferente, de acordo com seus territórios, com sua organização do sistema de saúde, de forma descentralizada. Então, a gente vê diferenças regionais da rede de atenção à saúde, que fazem com que essa transição epidemiológica seja mais evidente ou menos evidente em determinadas regiões, e a gente observa ainda no cenário brasileiro que a elevada carga de doenças crônicas não necessariamente significa
que está tendo um cuidado garantindo e promovendo melhora da qualidade de vida ou das condições de saúde, por conta de estar além da capacidade instalada no SUS. Então, a gente hoje vê demanda por doença crônica, por atendimento relacionado a situações crônicas, não só doenças, mas agravos crônicos, ou doenças transmissíveis que têm características de cronicidade também, como é o caso da tuberculose, das hepatites B e C, por exemplo, e do HIV. E a gente vê que esse aumento dessa carga de acometimentos crônicos, ele não vem acompanhado de um aumento das ações que o SUS tem realizado proporcionalmente. A gente viu o crescimento do SUS em todos esses 32 anos, o SUS acabou de fazer aniversário, inclusive, na segunda-feira agora, mas a gente vê que ainda tem muitos desafios a serem superados em diversos âmbitos do SUS para garantir a atenção primária e a rede de atenção à saúde de forma que responda, de fato, a essas necessidades e disparidades causadas pela transição epidemiológica. Então, a gente vê desafios principalmente relacionados a essa tripla carga de doenças. Primeiro, das doenças infecciosas e parasitárias, que apesar de estarem em declínio, pensando na transição epidemiológica, ainda são muito presentes na nossa realidade brasileira. Acho que todo mundo que está aqui participando já ouviu falar, ou já teve, ou conhece alguém que já teve dengue, por exemplo, ou febre amarela, ou as outras arboviroses, né, zika, chikungunya, ou até malária, tuberculose, hepatite, sífilis, são doenças que estão muito presentes na realidade brasileira ainda hoje. Um outro ponto da tripla carga de doenças são as doenças crônicas e os fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, e fatores de risco associados, como tabagismo, etilismo, uso de substâncias psicoativas, falta de realização de atividade física, por exemplo, são fatores de risco diretamente relacionados ao aumento da incidência das doenças e agravos crônicos. E o terceiro ponto dessa tripla carga de doenças está relacionado à violência e à morbimortalidade por causas externas, que a gente vem observando como crescente no cenário brasileiro em todas as regiões do país. E essa tripla carga de doenças, então, representa inúmeros desafios para a atenção primária, que são relacionados principalmente, eu separei 2 pontos, né? O primeiro deles é a organização do processo de trabalho, então, tanto no que se refere ao cuidado direto aos usuários, então tem que organizar o processo de trabalho para dar conta de atender aquelas demandas que são relacionadas ao cuidado. Como é que é implementado e organizado o cuidado a uma pessoa com doença crônica? Como é que é organizado o cuidado a uma pessoa com uma situação aguda? Então, são diferentes esses fluxos dentro das unidades de atenção primária à saúde, né? Em geral, aquele paciente que tem uma situação crônica, ele agenda uma consulta e recebe o atendimento e depois dá continuidade ao seu acompanhamento. Ou ele é identificado por meio de um cadastro que os agentes comunitários de saúde podem fazer por meio da visita domiciliar. E no outro lado, quando a gente fala de situações agudas, em geral a procura é espontânea. Então, a pessoa não tem como prever que aquela situação vai acontecer, por ser exatamente uma demanda aguda, então tem que ter uma organização para promover um acesso para aquela pessoa que está precisando no momento em que não tinha sido previsto, né? Como, por exemplo, é o caso das síndromes respiratórias agudas. Tanto organização no processo de trabalho também relacionada à promoção da saúde, né? Aquelas pessoas e usuários que têm ou não alguma doença, mas que a gente tem o foco da promoção da saúde e da prevenção de doenças e agravos. Então, são ações que nem sempre são individuais, que são voltadas à espera da pessoa chegar na unidade de saúde, mas são voltadas da própria equipe
oferecer espontaneamente à população do território, na forma de atividades individuais, coletivas, visitas, parcerias com equipamentos sociais daquele território, por meio de conselhos de saúde ou outros conselhos, por exemplo. E uma outra grande área dentro desses desafios está relacionada às condições sociais. Então, as condições sociais, elas determinam muito das iniquidades relacionadas à saúde e sociais, de uma forma geral, determinam muito as condições de acesso da população à unidade. Então, a tripla carga de doenças que eu falei pode estar relacionada a diferenças no acesso que a população pode ter aos serviços de saúde, e a intersetorialidade, como eu até falei logo no início, que é fundamental quando a gente pensa em parcerias com os equipamentos sociais para dar conta das reais necessidades de saúde. Então, relacionado por exemplo, que a gente tem visto muito nesse período de pandemia, a busca pelo auxílio emergencial que o governo ofereceu à população. Então, isso é uma ação da Secretaria de Assistência Social, do Departamento e Ministério relacionado à assistência social e não à saúde, mas tem muito a ver com a saúde, com as condições sociais que vão atuar como determinantes sociais da saúde. Então, acho que essa imagem, ela é bem conhecida, bem difundida já, é um modelo dos determinantes sociais da saúde, que tem como referência da Green e Whitehead, de 1992, mas que até hoje faz muito sentido quando a gente olha para a saúde e aqueles fatores que determinam, desde o âmbito mais distal, né, aqui nessa parte mais externa da imagem, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, numa condição intermediária, as condições de vida e de trabalho relacionadas ao ambiente de trabalho ou ao desemprego, à educação, à produção agrícola e de alimentos, ao desemprego, água e esgoto, serviços sociais e habitação, e as redes sociais e comunitárias e o estilo de vida que vão determinar em conjunto as situações e realidades mais diversas de saúde. Então, a gente não pode ignorar esses aspectos sociais que não estão diretamente ligados à organização da saúde, mas que trazem inúmeros impactos para a saúde da população, fazendo com que a gente inclua todos esses determinantes no cuidado à saúde. E aí, o que tem a ver tudo isso com as síndromes respiratórias agudas, que é o grande tema dessa mesa, né? As síndromes respiratórias agudas, elas, como o próprio nome já diz, elas são agudas, elas chegam de um jeito inesperado. Em geral, elas começam com sintomas gripais, então pode ter até dispneia, taquipneia, diminuição da expansão pulmonar, e sintomas gripais, como coriza, a pessoa espirra, pode ter tosse, então são sintomas simples, ou elas podem estar associadas a doenças crônicas em momento de agudização. Então, por exemplo, uma pessoa asmática vai ter uma síndrome, uma questão respiratória aguda decorrente da sua doença crônica. Então, o termo, né, síndromes respiratórias agudas, não inclui exatamente a agudização de uma condição crônica pulmonar, mas quando a gente olha para a organização e para as necessidades que a equipe precisa pensar, né, quando vai realizar o atendimento e a organização do trabalho, esses sintomas, eles são muito frequentes e trazem muito impacto para a prática. Então, se de um lado a gente tem síndromes gripais, que são agudas, simples, mas que podem evoluir e trazem um impacto, né, para a demanda de atendimento daquela unidade de saúde, por outro, a gente tem agudização de doenças crônicas pulmonares que também demandam a atenção da equipe de saúde, trazendo aí uma dupla demanda relacionadas a sintomas respiratórios agudos. E aí, especificamente das síndromes respiratórias agudas, os sintomas inicialmente são simples, mas há um risco de evolução
para síndrome respiratória aguda grave, em que há acometimento pulmonar mais complexo, levando à hipoxemia, que geralmente é refratária à oxigenoterapia, e muitas vezes evidência de infiltração alveolar, levando à insuficiência respiratória. Então, a atenção que a equipe na atenção primária precisa ter com relação à pessoa que chega com sintomas respiratórios agudos é exatamente na identificação o mais rápido possível de sintomas relacionados à síndrome respiratória aguda grave, ou se está relacionado à descompensação aguda de uma doença pulmonar crônica, como asma, DPOC, por exemplo, e a intervenção imediata, caso esses sintomas estejam presentes. E aí, então, na atenção primária à saúde, essas síndromes respiratórias agudas, elas chegam principalmente por demanda espontânea. Então, como eu falei, são imprevisíveis, né? E aí vão chegar por meio do acolhimento. Então, é fundamental que a equipe esteja atenta à pessoa quando chega com esse sintoma e atenta no sentido de saber reconhecer e saber como direcionar dentro daquela unidade de saúde, de acordo com o fluxo interno. Então, não adianta chegar uma pessoa na recepção da unidade, que pode ter a presença ali, né, de um recepcionista, pode ser um agente comunitário de saúde, pode ser um momento que está um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro, ou um médico. Então, pode acontecer da pessoa chegar na recepção e ali ter um responsável por atendimento, mas ter um profissional ali do lado, que está ali por algum motivo. E aí, é necessário que todos esses profissionais envolvidos no atendimento direto e inicial estejam atentos aos sintomas respiratórios agudos. Hoje, isso está muito mais evidenciado na prática, mas sempre chegaram pessoas com sintomas respiratórios agudos ali na recepção da unidade de saúde, independente do tempo de ser pandemia ou não. E a qualificação, né, dessa recepção, seja por educação permanente, por capacitações em serviço, que vão fazer com que ela saiba direcionar dentro da unidade. Ah, você consegue esperar 2 horas por um atendimento, mas que seja feito hoje, ou, não, eu vou direcionar agora para uma sala de urgência dentro da unidade de saúde, para que você seja atendido e receba os primeiros atendimentos ali imediatamente. E aí, pensando nisso, todas essas etapas são etapas do acolhimento, né? E a gente precisa entender, dentro da atenção primária, o acolhimento não como uma sala que chama acolhimento, ou alguém que está escalado para estar ali fazendo acolhimento naquele dia, mas como uma postura, uma atitude que o profissional de saúde ou aquele profissional que lida, que atende a população, não necessariamente relacionado à saúde, ao atendimento em saúde, mas às vezes só de uma conversa você já realizou o acolhimento, mesmo sem ser um profissional da saúde. Eu tive muitos exemplos que o segurança da unidade tinha vínculo com determinada pessoa, e ali ele mesmo fazia o acolhimento. E a equipe de saúde começou a incluir o segurança da unidade no projeto terapêutico singular daquele usuário, daquela família, pela vinculação mesmo que ele desenvolveu. O acolhimento também é uma tecnologia de cuidado. Então, não é porque eu vou ouvir a pessoa e ela vai embora e aquilo vai se perder, não. Aquelas informações, elas são fundamentais, aquele atendimento ele é fundamental para a construção do projeto terapêutico singular, do acompanhamento, do cuidado longitudinal, que a equipe, como um todo, vai implementar. É um mecanismo de ampliação e de facilitação do acesso, e por meio do acolhimento, a população ela tem um acesso direto com a unidade de saúde, e é um dispositivo de reorganização do processo de trabalho em equipe. A partir do acolhimento, tem inúmeros arranjos de organização do processo de trabalho em equipe, às vezes mais de um mês dentro da mesma unidade. Isso é comum, é difícil de entender, mas é comum na prática clínica, e isso faz com que a equipe repense os processos de trabalho a partir do acolhimento. Então, muitas vezes acontece
uma situação no acolhimento que faz com que a equipe repense, ou mesmo a partir dos resultados desse espaço que é o acolhimento, né? E aí, quando a gente fala de síndromes respiratórias agudas, não tem como, num cenário atual, a gente não falar da Covid-19. E aí eu trouxe aqui essa imagem que é do Centro de Sistemas de Ciências e Engenharia da Johns Hopkins University, que monitora os casos e mortes por Covid-19 no âmbito mundial. Esse gráfico, ele é de hoje, ele é das 6h23 da manhã, que mostra 31.638.070 casos de Covid no mundo e 971.360 casos de morte por Covid no mundo, sendo o Brasil em segundo lugar nesse posicionamento aqui do número de mortes. E aí a Covid traz para a gente algumas dimensões relacionadas à organização e ao manejo das síndromes respiratórias agudas na atenção primária, por conta da elevada transmissibilidade que tem o vírus, o novo coronavírus, e pelo risco ocupacional dos profissionais de saúde. Então, fez todo mundo pensar nesse manejo, nesse fluxo, e repensar também práticas que já vinham sendo feitas, né? Esse estudo aqui, ele foi feito na Alemanha e na Malásia, incluiu profissionais de saúde e mostra, né, o número de testes positivos dentro de uma população total de mais de 10 mil profissionais de saúde e o quanto tem sido alta a porcentagem de casos positivos entre profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, trabalhadores sociais, principalmente. Então, são aqueles profissionais que estão atuando diretamente no cuidado aos pacientes com Covid. E esse estudo aqui, ele incluiu não só atenção primária, mas também atenção secundária, terciária e quaternária. Então, pensando aí nesse novo manejo, entre aspas, né, da síndrome respiratória aguda na atenção primária, a gente tem 4 pontos principais de reorganização, que são a paramentação, o isolamento, a oferta de oxigênio com monitorização e o transporte. E aí, pensando na paramentação, né, a paramentação, ela inclui a máscara ou respirador particulado, o gorro, o face shield ou óculos de proteção, o avental, luvas e sapatos fechados. Só que quando a gente para pensar na atenção primária, claro, né, a máscara N95 tem situações específicas, o gorro, o face shield. Agora, avental, luva e sapato fechado, quando a gente fala em doenças transmissíveis por via respiratória, né, por gotículas e aerossóis, a gente precisa pensar nesse cuidado ao profissional que vinha muitas vezes sendo negligenciado. Eu não estou dizendo que essa negligência que existia de alguma forma é responsável pelos casos de Covid-19 entre profissionais de saúde, mas que a Covid-19 abriu os olhos de gestores e trabalhadores de saúde para os equipamentos de proteção individual e a sua importância dentro da atenção primária, isso a gente pode dizer. E ainda assim, tem muito profissional se perguntando se paramentação é realmente necessária, né? E aí eu trouxe um estudo agora de 2020, todos os estudos, né, que falam de Covid são de 2020 praticamente, que fala do risco, é uma revisão narrativa, que fala do risco de transmissão do novo coronavírus dependendo de alguns procedimentos e que são mais causadores de gotículas e aerosóis. Então, tem 3 exemplos de procedimentos que são realizados na atenção primária, que são a laringoscopia, principalmente no momento da intubação orotraqueal, que pode acontecer no cenário da atenção primária e que tem acontecido com uma frequência maior do que antes da pandemia. O uso da máscara de oxigênio, da máscara não reinalante, e o uso da cânula nasal, do catéter nasal de oxigênio. Então, todos esses procedimentos mostram, por esse estudo, um risco moderado a alto de transmissão da Covid-19.
O segundo ponto é a questão do isolamento, né? Isolamento no sentido, em 3 âmbitos diferentes, né? A gente ouve esse nome para dizer sobre tudo, mas a gente tem 3 tipos de distanciamento. O primeiro deles é o isolamento de casos positivos ou suspeitos, que aí tem que ficar isolados mesmo, né? O segundo tipo é a quarentena, que são aquelas pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou positivos ou não, que ficam em quarentena esperando ver se vai ter sintomas ou se vai desenvolver a doença. E o terceiro tipo é o distanciamento físico entre as pessoas, que é o que a gente tem vivenciado e é o motivo desse congresso estar acontecendo de forma online, né? E aí já se tem diferentes estudos mostrando que o distanciamento físico ou a quarentena diminuem o risco de transmissão da Covid-19. Aí eu trouxe uma revisão rápida da Cochrane que mostra exatamente isso. Essa revisão inclui 51 estudos, alguns de observação e outros simulando por modelos matemáticos a transmissão da Covid-19, e foi evidenciado que com a quarentena, tanto de forma isolada como combinada com outros métodos de controle da Covid-19, diminuiu o número de pessoas infectadas e o número de mortes. Então, aqui a gente vê a importância desse distanciamento, da detecção dos casos e do isolamento social, do isolamento físico, né, desses casos confirmados. A gente tem como uma outra mudança no manejo a oferta de oxigênio e monitorização. Então, a recomendação de usar o catéter nasal ou a máscara não reinalante, mesmo em contextos de atenção primária à saúde, sempre pensando e considerando os aspectos anteriores. E a monitorização, a gente sabe o quanto é difícil na atenção primária, pensando na questão de não ter os equipamentos tecnológicos de monitorização não invasiva, mas que não é para ter mesmo na atenção primária, né? A gente está falando de um nível de atenção que tem alta complexidade, mas que tem baixa densidade tecnológica. Mas a gente faz monitorização, sim, na atenção primária. A gente mede pressão arterial, a gente monitora a frequência cardíaca, a gente monitora a saturação de oxigênio por meio da medida. O profissional vai lá e afere, né? Então, isso é um tipo de monitorização dentro da atenção primária à saúde. E o terceiro ponto é o transporte. Os municípios tiveram que se reorganizar com relação a transporte, transferência de pacientes da atenção primária para outros níveis da atenção secundária, terciária e quaternária, por conta da gravidade da Covid-19 com que as pessoas estavam chegando nas unidades de saúde, continuam chegando agora numa menor intensidade. Então, essa reorganização incluiu a questão relacionada ao transporte e como organizar esse transporte em níveis municipal e em nível local, dentro da unidade de saúde também. E aí, então, pensando nisso, além da organização, né, desse novo manejo para dentro da unidade, os cuidados à pessoa com síndrome respiratória aguda, eles não mudaram em si, né, tiveram algumas especificidades por conta do tipo de transmissão da Covid-19, mas todos eles incluem o acolhimento, como eu já falei, o diagnóstico oportuno, a investigação dos contatos e a história epidemiológica. A abordagem familiar é fundamental quando a gente está falando de síndrome respiratória aguda, a busca ativa de outros casos semelhantes, os procedimentos relacionados à educação em saúde daquela pessoa que está sendo atendida, mas também daquela comunidade, e a participação social. Então, dentro da atenção primária, tem sido fundamental o apoio dos conselhos de saúde dentro da orientação à comunidade, do apoio ao trabalho dos agentes de saúde, mesmo que de forma remota. E aí, então, os objetivos do manejo, né, das síndromes respiratórias agudas incluem, dentro da atenção primária, garantir e ampliar o acesso ao cuidado e às informações verdadeiras em saúde, manejar o cuidado integral de abordagem familiar e comunitária, então, considerar o contexto real daquele território.
Então, às vezes, é um território que está lidando como uma situação normal de vida no meio da pandemia, por exemplo, e aí a equipe tem que ter um tipo de abordagem. Um outro território tem seguido orientações de distanciamento social, de distanciamento físico de forma rígida, a abordagem também vai ser de outra forma. Identificar a capacidade de autocuidado daquela pessoa que está sendo atendida, isso vai determinar o planejamento do cuidado pelo enfermeiro e pela equipe de saúde, e fazer a gestão clínica daquele caso, daquela família, pensando na intersetorialidade, então olhando além dos sintomas e dos aspectos da saúde, mas as condições socioeconômicas determinam se aquela pessoa vai poder ou não, por exemplo, ficar em isolamento, se aquela pessoa tem risco ou não de ter um agravamento da condição clínica, e isso a atenção primária ela tem que estar muito atenta e tem que estar muito próxima daquelas famílias com capacidade de autocuidado que são reduzidas. E aí, então, a pandemia, as síndromes respiratórias agudas e as doenças crônicas, que já são muito presentes em forma de epidemia mesmo, né, no nosso contexto brasileiro, trouxe os desafios, né, desse distanciamento físico versus o social, para a gente ver questões de ordem de saúde mental aparecendo em determinados locais, em determinadas situações, de uma forma que trazem um impacto e fazem com que a equipe de saúde precise se reorganizar também. Acompanhamento dos casos agudos e dos seus contatos, e o segmento longitudinal das pessoas com doença crônica. E aí a doença crônica no sentido de todo o acompanhamento longitudinal, né? Não só doença, mas, por exemplo, gestantes, crianças em puericultura, pessoas que fazem algum tratamento para doença crônica. E tem, apesar de tudo isso, como facilidades, as questões da globalização, tá? A gente tem sistemas de informação, de vigilância muito mais evoluídos, muito desenvolvidos hoje, que possibilitam o uso de outras tecnologias, como, por exemplo, a teleconsulta, que foi recentemente regulamentada pelo Corém e pelo COFEN, por tempo determinado, mas que é um avanço, apesar de ter limitações, sim. Então, minha mensagem aqui é que a gente possa refletir sobre o manejo das síndromes respiratórias agudas, que não é uma coisa nova dentro da atenção primária, que a equipe precisa ter esse olhar, mesmo que não sejam síndromes respiratórias agudas, mas, de uma forma geral, condições respiratórias agudas, sejam infecciosas ou sejam descompensação de doenças crônicas pulmonares, associado ainda ao desafio do acompanhamento da pessoa com doença crônica ou das situações crônicas. Então, eu acredito muito que é com a atenção primária à saúde forte que a gente vai combater o novo coronavírus e vai pensar e vai conseguir superar todos esses desafios associados que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, agradeço muito a participação, obrigada por terem me ouvido, e vou estar disponível daqui a pouquinho para tirar dúvidas, para a gente continuar essas reflexões. Muito obrigado, professora Andressa. É muito rica a discussão. Acho que você trouxe um apanhado geral, né? Identificou algumas patologias que estão associadas a síndromes agudas respiratórias e muitas vezes a gente não identifica, porque a gente faz associação imediatamente com o coronavírus, que pelo menos o Covid-19, né, é um tipo de vírus diferente, embora o corona não seja novo, né? Já existiram casos desde 2000 nos países do Oriente Médio, né? Mas também não foi uma epidemia, né? Ou uma pandemia global como se viveu atualmente. Então, muito importante todos os assuntos que foram colocados e parabéns, a gente agradece muito.
Obrigada, Vinícius. Ok. Então, a gente vai passar a palavra agora para o Lucas. Podemos? Sim, agora o tempo é todo seu. Então vamos lá. Como eu apresentei anteriormente, meu nome é Lucas e sou mestrando do programa de pós-graduação em enfermagem na Unirio. E o meu objeto de estudo é a tuberculose, né? Avaliação de impactos, como isso impacta no cenário do meu estudo. Quando a gente pensa em doenças pulmonares, é um tema muito... doenças respiratórias, e depois de tudo que a Andressa falou, se torna um tema muito amplo, né? Pensando em cuidados de enfermagem, aonde a enfermagem está inserida, na verdade, nas suas diversas complexidades e tecnológicas, está na atenção básica, está na UPA, está na referência, está na academia. Então, eu preferi pegar uma parte do que a Andressa falou, mesmo não estando muito combinado, e explorar um pouco mais, que é a parte da epidemiologia e das reflexões da carga de doenças aqui no Brasil. Conversando um pouco com a fala da Andressa, o Covid, ele expôs muitas fragilidades nessa relação leito-habitante. Então, o tempo todo se calculava taxa de ocupação de leito, de alta complexidade, ventilador, mas é super importante a gente falar como o município do Rio vive uma desconstrução da atenção básica, né? Então, alguns anos atrás, houve uma expansão muito forte da atenção básica em várias regiões do Rio de Janeiro, e de uns anos para cá, a partir da flexibilização da contratação dos profissionais, tipo de vínculo, OS, âmbito estadual, federal, essa cobertura, tipo de equipe, nova PNAB, isso com certeza teve um impacto muito negativo no enfrentamento da Covid. Até porque, como a Andressa já disse, a atenção básica, a estratégia de saúde da família sempre acolheu demandas respiratórias, né? Então, é super importante frisar o quanto que é importante a gente brigar pela atenção básica, pela estratégia de saúde da família, também nesse contexto pandêmico que vivemos de Covid. Outra coisa muito importante de se falar é essa relação complexidade tecnológica e complexidade do cuidado, né? A atenção básica não pode ter, né, não tem uma complexidade tecnológica de equipamento, não vai ter um exame de imagem disponível, mas tem muita complexidade no cuidado, e isso não pode ser suavizado ou minimizado, tem potência necessária para responder a grande maioria das questões envolvidas à saúde da população. Dito isso, a Andressa já adiantou um pouquinho essa relação entre doença crônica, doença aguda, violência, causas externas e como isso impacta no nosso sistema único de saúde. Eu separei um relatório feito a nível mundial que descreve o impacto global de doenças respiratórias no mundo. E é muito importante a gente ter em mente como há o impacto das doenças crônicas não transmissíveis no seu processo de agudização e a interação com as doenças infecciosas, né? Existe aquela alteração da pirâmide etária, juntamente com a transformação do perfil epidemiológico dos países, dos municípios do Brasil, e como a Andressa disse anteriormente, isso é muito singular. Então, dentro do município do Rio de Janeiro, a gente tem regiões com uma característica de país subdesenvolvido, onde a
a taxa de mortalidade infantil é muito mais alta do que o bairro vizinho, justamente porque existe uma complexidade muito grande ali naquele território, né? E no bairro vizinho, a expectativa de vida é muito maior, a taxa de mortalidade infantil é muito menor, e você tem uma característica maior de um país desenvolvido. Isso no mesmo bairro ou em bairros vizinhos. Então, entender esse processo de perfil epidemiológico é super interessante para a gente entender também a nossa atuação, porque aparece tantos casos disso aqui. Eu estou numa UPA, eu estou num hospital, então é importante a gente ter esse entendimento do perfil epidemiológico da nossa população, que é muito variável. O relatório, ele também expõe a relação de doenças respiratórias e fatores do meio ambiente e agentes externos, que isso é saúde também, né? A gente está vivendo uma guerra em relação ao meio ambiente e perdemos de vista o quanto que é importante a gente relacionar doenças respiratórias e o meio ambiente, como ele se destrói. Mas, falando um pouco mais sobre aspectos biológicos, ele dá foco em algumas doenças que mais acometem a população mundial. E cita como exemplo a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que a Andressa já tinha falado anteriormente, que é uma doença ainda muito subnotificada e tem uma relação muito forte com o tabagismo, né? Então, aí, a promoção da saúde, as ações preventivas são super importantes de a gente entender como ações, principalmente da atenção básica, podem contribuir para uma não agudização de uma doença crônica não transmissível. E a DPOC se destaca também pelo seu alto custo no Sistema Único de Saúde. Então, vários estudos mostram quão custoso é você manter uma pessoa com DPOC aí num estágio mais agravado. Esses cuidados, eles precisam ser muito intensivos, tanto tecnológicos como de necessidade, né, de atuação. A asma também é uma doença crônica mais comum nas crianças, e aí a relação de determinantes e condicionantes de saúde, que a Andressa falou anteriormente, expõe que a asma é muito mais grave em países com uma renda mais baixa. E aí eles têm que entender esse conceito amplo de saúde e como é importante também entendermos que a doença, ela possui características com forte influência da onde essa pessoa vive, do que ela se alimenta e como isso pode se desdobrar posteriormente. Também cita a infecção aguda do trato respiratório inferior, e já nesse relatório ele cita o que o Vinícius falou anteriormente, sobre o coronavírus, que já tinha sido estudado e combatido anteriormente, e a clara necessidade de montar de estratégias para prevenir outro tipo de vírus parecido com o coronavírus ou um novo coronavírus com um poder pandêmico. Então, em 2017 já tinha esse entendimento pela potência de disseminação de uma doença respiratória e como os fatores ambientais, culturais, econômicos das cidades poderiam transmitir essa doença, essa nova doença. E a gente está vivenciando tudo isso agora. Cita a tuberculose, e aí, infelizmente, eu não consigo não falar dela, né? É uma doença infecto-contagiosa muito presente, que tem uma relação muito forte com a determinação social e também com situações de agudização. Depois eu vou mostrar um pouquinho uns exemplos em relação a isso. E também que tem uma incidência altíssima nos diferentes territórios. E o câncer de pulmão, que é uma das principais neoplasias, com
com agudizações também, que são questões importantes para a gente entender. Então, esse trechinho, ele mostra um pouquinho desse impacto dessas doenças na população mundial. Então, o DPOC é a terceira causa de morte no mundo, e a infecção do trato respiratório inferior é a quarta, o câncer, a tuberculose, a asma. Então, sempre tendo uma liderança de questões respiratórias ligadas a condições crônicas que se agudizam ou situações agudas, autolimitadas, que geram também uma necessidade de intervenção da equipe de saúde. Então, a crua realidade é que a cada ano 4 milhões de pessoas morrem prematuramente de doenças respiratórias crônicas. Prematuramente, porque são doenças crônicas que conseguem ser manejadas a partir de um acompanhamento regular. E aí, a Andressa já disse também, mas é sempre bom salientar que é essa transição epidemiológica juntamente com a transição demográfica. O Brasil, ele é um país com uma dimensão continental e que o perfil epidemiológico, ele é muito variável. Então, ele se caracteriza por uma tripla carga de doença, que envolve a persistência de doenças parasitárias, infecciosas e desnutrição, que são características de países subdesenvolvidos, e também que são causas também evitáveis, e também o controle dos fatores de risco e das doenças crônicas não transmissíveis. Então, atuar como profissional de saúde, como enfermeiro, nesse contexto, é ter que lidar com diversas situações e se inserir em diversos perfis epidemiológicos. Se você está num serviço de referência, você recebe usuários de todos os cantos do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, cada território vai ter uma demanda mais comum, uma área de cobertura pela estratégia de saúde da família. Então, isso se torna muito complexo. E a atenção primária, por estar dentro do território, tem essa potência, tanto do reconhecimento de quais são essas questões evidenciadas no território, como também dessa potência da promoção de saúde, tanto de práticas preventivas, de promoção e práticas curativas também. Mas voltando a doenças respiratórias, eu puxei dados sobre internações hospitalares no município do Rio de Janeiro para entender se essas questões realmente são questões dadas da nossa vivência, né? E aí eu puxei a morbidade hospitalar de 2017 a 2019 no município do Rio de Janeiro, quais são as questões respiratórias que causam internação. E aí, reparem que eu puxei até 2019, né? Porque 2020 tem um padrão totalmente diferente dos outros anos, justamente pelo contexto pandêmico que a gente está vivendo, e eu vou mostrar isso depois. Então, em 2 anos, a pneumonia ela é um forte fator de morbidade hospitalar no município do Rio de Janeiro, junto com a asma, com a bronquite aguda, com outras doenças pulmonares, a gripe aparece por aí, faringite. Então, são questões tanto crônicas que se agudizam, como quadros agudos que precisam de intervenções hospitalares. E aí eu fiquei pensando, como assim? A pneumonia, ela se expressa como um forte fator de impacto. E aí eu queria saber em que idade isso se manifesta. Qual é a faixa etária dessas pessoas que internam, por exemplo, por pneumonia no município do Rio de Janeiro? E aí apareceu esse gráfico para mim, que faz muito sentido quando a gente pensa no perfil epidemiológico. O eixo X são faixas etárias e o eixo Y é a apresentação dessas morbidades
dentro de hospitais no município do Rio de Janeiro. E a gente observa como os fatores respiratórios são extremamente, com impacto muito significativo nos primeiros anos de vida. Na população jovem adulta, isso não é um fator que causa grandes internações, e ao passar do tempo, isso volta a ser uma questão também interessante, principalmente depois dos 60 anos. Então, a gente observa que existe uma característica de subdesenvolvido, que é o acometimento de doenças respiratórias em crianças, e também característica de uma expectativa de vida mais alta, que é o aparecimento de questões respiratórias já a partir de 60, 70, 80 anos. E quem tem essa vivência hospitalar, eu não tenho tanto, observa que as internações, questões respiratórias são grandes fatores de complicação na alta complexidade, né? UTI, CTI. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento do perfil epidemiológico. E isso é um recorte recente, né, de 2017 a 2019. Eu achei um relatório, um boletim epidemiológico de 2016, onde mostra, já no Brasil, as taxas de internação em hospitais por doenças respiratórias crônicas, e aí pensando nos seus movimentos de agudização. A gente vê que o impacto ele é muito parecido com o município do Rio de Janeiro. E aí eu não estou querendo ver muita proporção, se é tão alta como o do município do Rio de Janeiro, porque são escalas diferentes, né? Mas a gente vê que existe esse movimento de muitas apresentações, você diminui as apresentações e depois você aumenta novamente. E aí existem vários artigos que já mostram as diferenças, tanto a nível biológico da criança e do idoso, como os seus fatores ambientais, sociais, econômicos e seus fatores epidemiológicos das apresentações das doenças respiratórias nessas faixas etárias. E aí, pensando no COVID, olha como a doença respiratória crônica já era um fator muito importante a partir dos 50, 60 anos. E a COVID deixou muito claro como a população idosa era um grupo de risco para complicações da doença e que a gente ainda está vivendo. E aí, nesse mesmo boletim, tem alguns outros indicadores interessantes de taxa de internação hospitalar. E aí mostra como que, de 2003 a 2013, a taxa de internação diminuiu muito, né? De fato, a gente está vivendo a transição do perfil epidemiológico, mas ainda é uma taxa muito grande, né? Então, em 2003, a cada 100 mil habitantes, 115,3 é a taxa de internação hospitalar para bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Diminuiu para 64, bastante, né, ainda, só que teve uma diminuição muito interessante. E a asma, com uma taxa de internação também altíssima, diminuiu para 66,8. Quando a gente olha para a taxa de mortalidade, existe um padrão um pouco diferente, não esperado, né? Que é a manutenção ou o aumento da taxa de mortalidade para essas condições anteriores. Então, a taxa de internação diminuiu, mas a taxa de mortalidade diminuiu um pouco, no caso da asma, e aumentou para 20,1 em casos de bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Na verdade, a gente está falando de taxa de internação hospitalar. E
e esses casos só deveriam estar internados com uma indicação clara, né? A atenção básica, como a Andressa disse anteriormente, tem total potência para resolver a maioria desses casos, né? Então, quando a gente tem uma PS forte presente nos territórios, essa taxa de internação ela vai diminuir, porque a nível clínico e de acompanhamento, a atenção básica consegue fazer esse acompanhamento e resolver essas questões pontuais, e também de acompanhar doenças respiratórias crônicas sem tantas agudizações como teria se não tivesse o acompanhamento ideal. E aí, antes eu estava olhando morbidade, agora eu estou olhando mortalidade. Eu elenquei os principais grupos de mortalidade no município do Rio de Janeiro, por apresentação absoluta. Então, 2010 a 2011, a gente teve o principal grupo que causa mais mortes no município do Rio de Janeiro: doença do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, causas externas, doenças endócrinas e algumas doenças infecciosas. E isso representa muito claramente a mistura entre doenças crônicas e suas agudizações e doenças infecciosas, parasitárias e fatores externos. Então, em 2011, a quarta principal causa de morte no município do Rio de Janeiro são causas externas, né? E esse padrão seguiu por muito tempo. Ele teve uma constância muito grande de 2012 a 2019, seguindo esse ranking de principais causas de morte. E aí, 2020, por isso que eu disse que em 2020 o padrão foi totalmente inespecífico. Olha como no município do Rio de Janeiro se apresenta os principais causadores de morte esse ano. Então, o principal foi algumas doenças infecciosas e parasitárias, ou seja, situações agudas, né? E o segundo, doenças do aparelho circulatório. Terceiro, neoplasias. Quarto, doenças do aparelho respiratório. Quinto, causas externas. E esses sintomas, sinais e achados anormais é um CID que você não deixa claro qual foi a doença, ou você não determina qual doença que a pessoa foi a óbito, morreu, né? Você cita qual aparelho que estava anormal a partir do exame clínico, ou exame de imagem, ou bioquímica, e você determina que ela morreu por essa normalidade. Essas duas questões marcadas de amarelo são consequências muito claras do coronavírus, novo coronavírus. Então, o novo coronavírus mudou totalmente o perfil epidemiológico do município do Rio de Janeiro. Por mais que outras doenças infecciosas, parasitárias, estivessem como principais causadores de morte, foi a nível não planejado, obviamente. Por isso que nós temos 139 mil mortos no Brasil inteiro. E aí, quando eu fui olhar quais foram, quais são os CIDs das doenças do aparelho respiratório, que durante um bom tempo ficou a terceira causa de morte, a gente vê que a pneumonia tem uma questão muito impactante, como tinha na morbidade, um fator de internação. Então, na mortalidade, se apresenta como a principal causador. Então, é isso, né? É essa associação entre condições crônicas, suas respectivas agudizações, e situações agudas, autolimitadas ou não, que se misturam e impactam a saúde da população. E aí a gente está pensando a nível hospitalar. E aí eu fiz um recorte da mortalidade do município do Rio de Janeiro por doença respiratória em determinada faixa etária. Então, de novo, a gente expõe
essa questão do fator idade como uma questão que não pode não deixar de ser relacionada quando a gente pensa em doença respiratória. E aí, como a Andressa já disse anteriormente, isso é assunto de atenção primária. Eu estava falando de taxa de internação, taxa de mortalidade, e a gente precisa pensar que a atenção primária precisa se apropriar, entender esse movimento, ser adaptada pelas políticas públicas e também ser expandida. Então, quando a gente fala de atenção primária, a gente pensa no modelo de atenção de saúde diferente do que é praticado, que era praticado, que ainda é praticado. A gente pensa em família, a gente pensa em acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis, acolhimento de demanda espontânea, que sempre foi uma questão muito interessante. Quem já viveu na atenção básica, ou quem vive na atenção básica, vê quantas vagas zeros você solicita, quantas situações de urgência e emergência você maneja na atenção básica e encaminha, mobiliza esse paciente para outro sistema, uma unidade, uma complexidade tecnológica maior, puericultura, promoção de saúde, intervenção e sua relação com o acompanhamento, conhecimento do território, doenças comuns no território, acolhimento, tudo isso está presente na atenção primária e tem relação com doenças respiratórias, suas doenças crônicas não transmissíveis na sua forma aguda ou infecções agudas respiratórias. Aqui é uma foto do território da Rocinha, e esse é o trabalho, essa foto foi tirada ano passado, e esse é o trabalho rotineiro dos profissionais de saúde. Essas pessoas estão inseridas nesse território. Então, quando a gente pensa nos determinantes e condicionantes de saúde, sociais, econômicos, é disso que a gente está falando, né? E é muito importante a gente não perder de vista isso, né? Então, por isso que é muito importante que a atenção primária seja valorizada e domine o que a gente está conversando aqui agora. Então, aqui são 2 ACS, provavelmente em visita domiciliar, rotina, processo de trabalho desses trabalhadores de saúde de uma unidade da Rocinha. Então, falta de iluminação, falta de mobilidade, esgoto a céu aberto, água, a qualidade da água. Eu estou sendo simplista, mas a complexidade ela está ilustrada na foto. E aí, assim, eu não queria deixar de passar em branco e mostrar raio-x, radiografia de tórax. Esses 2 pacientes se apresentaram ao serviço de atenção básica com as mesmas questões, né? Dispneia, desconforto respiratório e fatores respiratórios, né? Queixas respiratórias. E os 2 se apresentaram no mesmo serviço de atenção básica. O que é importante, assim, o que eu pensei na hora de mostrar essas 2 fotos? Como que o trabalho do profissional de enfermagem ele pode ser diverso, dependendo do seu local de atuação. Na radiografia da esquerda, a gente vê um derrame pleural muito clássico, né, bem extenso, unilateral, um sinal de menisco, o seio costofrênico apagado. E na radiografia de tórax à direita, a gente vê presença de cavitação, um raio-x muito sugestivo para tuberculose. Por que eu mostrei essas 2 radiografias também? Porque as 2 foram atendidas e medicadas várias vezes para pneumonia. Então, melhoraram em determinado período e depois voltaram a apresentar sintomas respiratórios com complicações. Mas, na verdade, essas 2 pessoas tinham tuberculose e
E aí, pensando, por exemplo, na radiografia da esquerda, a gente pode pensar numa toracocentese, cuidados com o dreno, atuação de enfermagem, monitoramento do dreno. Na segunda foto, a gente pode pensar no quanto que provavelmente esse usuário está bacilífero pelas lesões pulmonares e a presença de cavitações. Então, mostra como a atuação da enfermagem ela pode ser diversa a partir de condições, situações respiratórias. E aqui eu sinalizei, né, o sinal de menisco, o apagamento do seio costofrênico e a presença de cavitações. Para finalizar, né, para ter um espaço de discussão, é importante a gente pensar que a saúde, ela depende dos outros setores e não é só a ausência de determinada doença. A saúde é muito mais ampla, como disse anteriormente a Andressa. Quando a gente pensa em tuberculose, a gente pensa também em determinação social, determinantes e condicionantes de saúde. E no manual do ano passado da tuberculose, expõe o risco de adoecimento por tuberculose em determinadas populações, em determinadas situações. Então, as pessoas vivendo em situação de rua têm 56 vezes maior risco de adoecimento por tuberculose. E a gente está falando das condições em que essas pessoas vivem. Então, se a gente não tiver uma política pública de assistência social, de acolhimento dessas pessoas, a gente nunca vai conseguir dar conta da doença, porque a doença não é só por falta de remédio, né? É por falta de tem todas essas outras questões envolvidas. Então, pessoas vivendo com HIV, pela sua questão clínica e também pelo difícil acesso a serviços de saúde, questões do próprio HIV, tem 28 vezes maior risco de adoecimento por tuberculose. E aí um tópico muito legal da gente pensar são as pessoas privadas de liberdade, que tem 28 vezes maior de risco de adoecimento por tuberculose. Se a gente pensasse vendo esse quadro, então a gente ia pensar também em intervenções buscando a integralidade dessas pessoas para mitigar esses impactos nessas pessoas e as determinadas características. Em contraponto, em um boletim divulgado também em 2019, ressalta que de 2014 a 2016, a população prisional brasileira aumentou em 16%, e o número de vagas foi reduzida em 1%, o que resultou em uma taxa de ocupação do sistema prisional de 197% em 2016. Então, isso expõe cada vez mais como que pensar em saúde é ter um conceito amplo de saúde. Então, o risco, a determinação social, os determinantes e condicionantes de saúde devem ser pensados para doenças respiratórias, para outras doenças, e ter esse entendimento de rede, né, a inserção da atenção primária, né, no SUS, a importância do hospital, da referência, da contra-referência, é ideal para a gente entender também os cuidados de enfermagem e como isso pode se apresentar para a gente, tanto na graduação, nos seus diversos estágios, como também na atuação, nos seus diversos cenários também. E foi isso, assim, eu queria mostrar um pouco, fugir um pouco da Covid, mas não esquecendo, e mostrar um pouco da epidemiologia, como se apresenta no mundo, no Brasil, e as questões que a envolvem. Muito boa sua colocação, Lucas. Você trouxe também um debate riquíssimo, contemplou muito daquilo que a LACAP e a LASC estavam buscando em relação ao assunto, por isso o tema
de certa forma, quando se lê, parece genérico em síndromes respiratórias agudas, porque a maior preocupação do Brasil e do mundo, né, é com respeito à Covid-19. Mas, de fato, a gente já tinha essas síndromes no Brasil muito antes, como você mesmo pontuou. Então, percebemos, né, qual a relevância de cada cenário, né, de cada nível de assistência. Então, a importância da atenção primária, a importância da atenção secundária e da terciária. Eu gostei muito de uma frase que você citou, de que, embora a atenção primária ela não possui uma disposição tecnológica, né, de tecnologia dura, se a gente poder chamar dessa forma, para exames de imagem muito detalhados, mas, em compensação, a atividade, né, da assistência, ela é enorme. Então, quem teve a oportunidade, quem está nos assistindo, né, e teve a oportunidade de passar na atenção primária ou de trabalhar na atenção primária, vai se sentir contemplado, porque o trabalho é muito amplo, e durante a pandemia foi um dos serviços assim que mais esteve sobrecarregado, embora a gente discuta muito sobre os hospitais e sobre as UTIs, mas grande parte das pessoas que chegaram até a UTI passaram pela atenção primária. Então, eu achei muito importante tudo isso que você trouxe. Além disso, também, eu achei interessante você ressaltar esses fatores bem específicos do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, embora existam muitas regiões que são consideradas de asfalto e são desenvolvidas, a gente pode pensar ali na Zona Sul, Botafogo, né, outros bairros ali que se concentram, né, da Urca, a gente percebe que existem características mistas, porque a população que é considerada de asfalto, ela tem um tipo específico de demanda, e ao conviver, né, na comunidade, que também faz parte da geografia do Rio de Janeiro, você já que você trouxe imagens Boa tarde, pessoal. O Vinícius teve um probleminha na conexão dele, então a gente vai prosseguir a nossa palestra com as perguntas que tivemos no chat. A primeira pergunta que a gente teve no chat foi da professora Aline Luna, e ela pergunta: considerando o lançamento do impacto das doenças respiratórias em 2017, fórum, e prevendo a disseminação de doenças pelo mundo, gostaria de saber onde ocorreu a falha do não controle da pandemia. Então, eu posso falar um pouco, assim, existe um fator cultural muito importante, um fator geopolítico muito importante, que a gente não pode perder de vista. E aí também tem um fator do próprio vírus, e sua relação com a virulência, seu poder de disseminação. Então é difícil prever isso, né? Na verdade, será que a gente está pronto para outra pandemia? Essa é a questão, né? De entender os processos de globalização, de como isso impacta
também em transmissões de vírus, principalmente com disseminação de vias aéreas superiores. E aí eu chamo a atenção para como que isso também impactou no Rio de Janeiro. A gente tem grandes bolsões de pobreza, com não inserção de políticas públicas do governo. Eu lembro que quando apareceu o primeiro caso de coronavírus, por exemplo, em Manguinhos, gerou uma grande repercussão pela expectativa do que poderia acontecer, porque pelo seu poder de transmissão. Então, são territórios extremamente complexos que controlar um vírus, uma doença, depende de movimentos muito singulares. Eu não tenho essa resposta, mas esse processo geopolítico, questões biológicas e também desse entendimento de como isso poderia ter acontecido, eu acredito que sejam fatores muito difíceis de se entender e de se implementar também. Eu queria complementar a fala do Lucas, dizendo também que eu concordo com ele, assim, não tem uma resposta para essa pergunta, é muito difícil a gente identificar a falha, né, de onde aconteceu esse não controle, mas eu acho que o Brasil, em especial, por ter um sistema de saúde universal e público, que garante, né, o que tenta garantir acesso a toda a população à saúde gratuita, tinha e tem um enorme potencial para combater não só essa pandemia e a situação no território brasileiro, como outras que vão ser previstas no futuro, né? A gente tem histórias do passado de pandemias e não vai deixar de acontecer no futuro também. Eu acho que a questão brasileira, não posso falar de outros países, né? Não tenho conhecimento aprofundado, talvez até na questão brasileira ainda são necessárias reflexões e aprofundamentos em algumas áreas, mas pensando na situação atual brasileira, eu acho que a pandemia trouxe uma evidência do quanto o SUS é importante, é necessário para a população, mas o quanto ele está sendo atacado em termos de subfinanciamento, de falta de recursos para dar conta dessas demandas que vêm se apresentando relacionadas à saúde pública e que se tornam de amplo espectro, porque a gente está falando de pandemia, da Covid, né, pensando, o Lucas trouxe evidências que mostram outras situações endêmicas no território brasileiro, e vamos além, né, se a gente for falar de arboviroses, se a gente for falar de sífilis congênita, se a gente for falar de malária, são coisas que a gente não superou ainda, e que não são pandemia, mas são epidemias no território brasileiro de forma geral. E o quanto o SUS vem trabalhando para isso há 32 anos, mesmo antes, né, com as discussões e políticas prévias para a formação e criação do SUS, mas há 32 anos que o SUS vem lutando e vem trabalhando para mitigar os efeitos dessas doenças e de outras, mas com foco também nessas doenças transmissíveis. E o quanto a evolução dos recursos para o SUS não acompanhou as necessidades de saúde da população, e vem cada vez mais sendo retirados recursos financeiros mesmo do SUS e recursos administrativos que tinham potência para transformar as práticas. Então, eu vejo que no contexto brasileiro a gente tem potencial para enfrentar, mas a gente precisa, de fato, valorizar o SUS, e valorizar o SUS é investir de forma adequada para que os profissionais, os gestores, consigam fazer o trabalho que tem que ser feito, consigam implementar todo o projeto, o grande projeto SUS, e para que a população tenha, de fato, acesso à saúde de qualidade que o SUS se propõe a implementar pelo Brasil como um todo. Então, responder aí de onde veio a pandemia ou o que podia ter sido feito é muito difícil, não tem resposta de fato, mas eu acho que a partir dela a gente tem que pensar, poxa, o que a gente tem que fazer no Brasil para conseguir
enfrentar próximas pandemias que vão ser presentes. Isso a gente não pode evitar, né? Que vão chegar ou que já estão presentes para que a gente consiga superar. Perfeito, professora e Lucas. Tem mais uma pergunta aqui da Lidiane Rezende, e ela gostaria de saber se a imagem da tuberculose pode confundir com o Covid-19. Seria mais, acho que para você, Lucas. A Covid e a tuberculose, as pessoas diagnosticadas com tuberculose estão no grupo de risco para formas mais graves da Covid. Esse entendimento inicial para pessoas que estavam estudando a tuberculose, no início foi muito difícil, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Né? A gente tem pessoas com um comprometimento pulmonar muito extenso, com sequelas pulmonares de tratamentos muito extensos da tuberculose. E até hoje, na verdade, a gente não sabe dessa associação. Os padrões radiológicos, né, tanto tomografia como de radiografia, da Covid também são muito inespecíficos, né? Então, essa coisa do vidro fosco ser remetido sempre à Covid tem mostrado para a gente que às vezes não é bem isso. Existem outras condições pulmonares que provocam padrões, alterações pulmonares. Então, tudo pode se confundir, na verdade. A tuberculose se confunde com pneumonia, com uma neoplasia, com Covid. Então, esse entendimento dessas diferenças, eu acho que no início eram muito mais obscuras, agora estão se tornando mais claras. O que a gente viu muito, o que parece se discutir, é que uma maior disseminação de exames de imagem, e aí pensando em tomografia, também provocou um maior aumento de diagnósticos por imagem de tuberculose. Então, uma pessoa tinha sintomas respiratórios com a Covid ou não, fazia uma tomografia e mostrava um processo da tuberculose. Então, esses casos apareceram. E as principais medidas do Ministério da Saúde de recomendação foi que essas pessoas com tuberculose seguissem o isolamento social, né? Então, era de flexibilizar a dose supervisionada quando possível, de incentivar que essas pessoas entrassem com benefícios sociais, de auxílio emergencial, do INSS, para poderem garantir que não se expusessem tanto para a Covid, e aí associar a tuberculose e a Covid. E aí, em contraponto, a gente vê a dificuldade do acesso ao INSS desses usuários, tudo que a gente está vivendo agora. Então, em relação ao manejo clínico, às situações clínicas, estão expondo mais agora, a partir da vivência e do entendimento da experimentação dessas situações. Só que o foco do Ministério da Saúde também foi garantir esses direitos para esses usuários e prevenir, a partir do isolamento social, o contágio do coronavírus, do novo coronavírus. A gente tem mais uma Acho que pergunta. Completando, tem muito a ver também. Desculpa. Você quer completar, professora? Fica à vontade. Não, eu só ia falar que apareceu no chat também alguma questão relacionada a como fazer o diagnóstico, né? Se é por exame, se é por sintoma. E acho que a gente tem que pensar sempre no exame com caráter complementar, né? A nossa avaliação clínica, a avaliação da história epidemiológica, elas são soberanas e os exames ajudam, apoiam, mas eles são complementares. É importante que a gente saiba como avaliar, que a gente, acho que a maioria que deve ser enfermeiro ou está se formando para ser enfermeiro, é nosso papel, sim, reconhecer os exames, avaliar e saber explicar eles para o paciente, mas
é maior ainda o nosso papel de entender tudo que está por trás relacionado à epidemiologia daquele território, daquele local, um exame físico, uma coleta de histórico de enfermagem bem feito, para guiar de fato a nossa prática e para a gente atuar dentro da equipe multidisciplinar com aquele conhecimento que é próprio da enfermagem, que tem a ver não com o tratamento medicamentoso ou o diagnóstico da doença em si, mas sim o fato de você compreender esses aspectos que são os aspectos de vida, de saúde, dos determinantes, e utilizar esses aspectos para embasar o cuidado, para promover as melhores práticas e para garantir e possibilitar acesso e melhores qualidades naquele acompanhamento como um todo. A gente tem mais uma perguntinha. Vou deixar essa aí como a última pergunta, tá? Mercedes Neto. A política de vigilância de fronteiras e também dos viajantes é pouco debatida no Brasil. Talvez este também possa ser um ponto de controle da pandemia. O que vocês acham? Quem começa, Lucas? Posso começar? Fica à vontade. Eu concordo, eu acho que é uma política pouco debatida, se é que a gente pode chamar de política, né, em âmbito nacional, porque a gente tem uma questão de incentivo a viagens turísticas, a viagens relacionadas a como se diz, que não são só a trabalho, ou que não são necessárias a prazer e lazer, mas a gente tem, e que são incentivadas e bem vistas por toda a população, mas a gente tem um estigma muito grande ainda com relação à população imigrante, à população migrante, a essas diferenças regionais, culturais e de saúde que a gente tem dentro do território brasileiro. Então, eu sei que é um desafio a gente pensar nas questões de fronteiras do Brasil, né? A gente está falando de um país que tem dimensões continentais, que tem fronteiras com muitos países, e que é fonte, né? É um lugar que as pessoas vêm, né, para turismo mesmo e querem conhecer, mas eu acredito que essa política nessa área tem que avançar, mas eu acho que o que tem que avançar mesmo é o reconhecimento da população com relação à migração e imigração, à abrangência que o SUS tem para atendimento e acolhimento dessa população, e para populações específicas brasileiras, que são chamadas de minorias, mas que não são a minoria, né? A gente de manhã no Congresso teve uma mesa sobre raça e gênero, que falou exatamente sobre isso, né? A população negra é a maioria do nosso país. A gente tem populações indígenas que são base da nossa cultura e que são extremamente desvalorizadas, que são extremamente negligenciadas, populações ribeirinhas, populações quilombolas que não são faladas, que pouco são tratadas, né, com relação a políticas, e quando isso é incluído, é a pauta final, ou se der tempo a gente fala sobre isso nos espaços de tomada de decisão públicos, e que eu acho que isso tem mostrado a fragilidade dessas questões associadas tanto a fronteiras, no sentido das migrações e imigrações, quanto as políticas para essas populações específicas, no quanto a gente precisa evoluir, e com isso, promover a saúde da população e pensar nessa proteção relacionada à transmissão de doenças. Agora, pensando na pandemia, a gente tem, como o Lucas falou antes, as características do vírus, né, do novo coronavírus, que são diferentes de outras doenças respiratórias, que tem uma capacidade de infecção muito alta, uma transmissibilidade muito alta, e que eu acho que o distanciamento físico contribuiu, a gente tem evidências sobre isso para a diminuição dos casos e dos óbitos, mas talvez o fechamento das fronteiras, eu não acredito que
que é o caminho para a gente assumir isso como controle de todas as pandemias, até porque tem questões relacionadas à saúde que também dependem da coparticipação de outros países dentro da saúde do Brasil, em vários aspectos, e do Brasil em outros países, né? E acho que é isso, assim. E a gente não pode perder de vista esse contexto político, né? Então, dos Estados Unidos, Bolsonaro não fechava as fronteiras com os Estados Unidos por uma questão geopolítica. Então, o controle de fronteiras tem o seu aspecto saúde, que precisa ser discutido, mas o fator político ele também é muito importante. E aí, esse assunto também de imigração também é uma coisa que a gente precisa discutir muito e aplicar muita coisa, porque vive marcado de preconceito, em determinados momentos, a política pública é não ter política pública, né? O não posicionamento, o não fazer, não desenvolvimento de estratégias também é uma escolha do governo em determinadas situações. Então, é um assunto bem legal para se discutir também. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez, professora doutora Andressa. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Ficamos felizes também pelo compartilhamento de saberes. Realmente, vocês demonstram que têm um vasto conhecimento na área e a gente vai encerrando. Eu costumo dizer que um dos objetivos da LAASC é contribuir para a divulgação da saúde coletiva, um tema tão sensível, né, em países que, aliás, deveriam ser sensíveis a países como o nosso, ou quem sabe o mundo todo, porque é a saúde coletiva que vai abraçar aí a população e aos agravos de saúde que o Brasil tanto enfrentou anos atrás e continua enfrentando. Então, a gente discute agora o Covid-19 porque é o assunto do momento, mas o Brasil tem um grande histórico de malária, tuberculose, e muitas outras doenças febre amarela também, que em muitos lugares, né, já foram extintas e no Brasil ela persiste, né? Por mais que elas não vivam nos noticiários, mas elas continuam aí. E é a saúde coletiva que vai agregar o saber e a assistência de todos os profissionais, cada um ali no seu nível de assistência, e vai contribuir para que a gente supere não somente essa pandemia atual, mas as possíveis que virão, porque hoje já é sabido de que elas, infelizmente, vão voltar a ocorrer, até porque a gente vive num mundo extremamente globalizado, em que é muito fácil pegar um navio, um avião, e em 24 horas você está do outro lado do mundo. Então, basicamente inevitável. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês dois. E eu vou passar agora a palavra para a Júlia. Ela também tem algumas palavras para o nosso encerramento. Oi, gente, eu sou a Júlia, como já foi dito, vice-presidente da LACAP. Eu vou fazer minha descrição, sou branca, tenho cabelo castanho escuro, comprido, liso e tá solto, usando um brinco dourado longo e um batom vermelho combinando com a blusa da Liga, que é uma polo vermelha com a logo à esquerda. O fundo é verde musgo, que é uma cortina aqui da sala da minha casa. Eu quero dizer que é uma honra e um prazer poder participar de um evento tão incrível, com um conhecimento tão grande, tão rico, e discussões tão relevantes, né? Principalmente pelo que já foi dito, pelo contexto que a gente vem vivendo.
quero dizer que, representando a Liga, foi um prazer participar e ter essa parceria com a LAASC, que é uma liga tão incrível e que traz assuntos tão bons para a gente, né, que são de grande relevância. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer pelo convite e dizer que foi muito bom estar aqui com vocês hoje e que nós da LACAP, a Liga de Cardiologia e Pneumologia, né, agradecemos profundamente e é isso. Obrigada, gente, pela presença. Um abraço. Agora, o Matheus vai dizer algumas palavrinhas também. Mais uma vez aqui, eu vou fazer minha autodescrição agora que, como entrei naquele momento conturbado ali que caiu a internet e acabou passando. Eu sou branco, tenho cabelos médio escuro, estou usando óculos preto, camisa grafite com o logo da Liga. Estou aqui no meu quarto com fundo branco, né? Eu gostaria de agradecer em nome dos meus colegas da Liga, a professora, o Lucas, por estarem aqui compartilhando o que eles sabem com a gente. Foi incrível, eles conseguiram trazer realmente o que está acontecendo na prática nesse momento. Atualmente eu estou como acadêmico na prefeitura e eu pude participar de muito do manejo do coronavírus, principalmente na parte da triagem, coletando dados dos pacientes, verificando sinais vitais e monitorizando eles, mesmo que de telefone, e vi o quanto o trabalho que o enfermeiro, como o chefe de equipe, que o agente comunitário foi um trabalho espetacular, né, para conter e impedir que fosse ainda pior essa pandemia. É isso, gente. Eu gostaria de agradecer também todos que estiveram presentes, mandando pergunta no chat, professoras, convidados, e nos vemos no próximo encontro. Isso aí. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Sigam as nossas ligas no Instagram e no Facebook. A gente vai deixar os links aí no chat do YouTube. E continue com a gente. A gente sempre está aqui fazendo novos programas e novos eventos. Vocês são muito importantes para a gente, né? E para a gente conseguir divulgar essa educação em saúde que é de suma importância, não só para os alunos, mas para toda a população. Então, divulgue o vídeo também, o link vai ficar disponível. E quem não conseguiu assistir ela por completo, vai poder assistir outro momento, vai estar disposta lá nos nossos canais do YouTube. Abraço para todo mundo, tchau, tchau.